seja bem-vindo à nossa aula de Novas Mídias e Tecnologia de Marketing. Estamos na nossa aula conceitual 4 e aqui vamos falar um pouquinho como utilizar essas novas mídias para criar estratégias de negócio, pensando em estratégias digitais de marketing. Então, nós vamos falar sobre o impacto das mudanças na sociedade sobre o consumo de informação, de produtos, de comunicação e principalmente como fica essa relação entre clientes e marcas. Nós também vamos falar um pouquinho sobre esse novo cenário comunicacional e como isso implica em nossas estratégias de marketing. O nosso objetivo com essa aula é problematizar como as mudanças na sociedade afetam a forma como a gente se comunica, discutir um pouco as mudanças no mercado e como elas afetam a forma de vender, de consumir produtos e serviços, e também compreender quais são as vantagens e as desvantagens do que a gente chama de novas mídias, essas novas possibilidades de comunicação. Então, para a gente começar a nossa aula, vamos utilizar um exemplo. Eu quero que você imagine um negócio para a Larissa. Então, a Larissa é uma jovem empreendedora dando aí os seus primeiros passos como empresária na área de cosméticos. É um novo negócio em uma sociedade totalmente digitalizada e focada na comunicação digital. Esse mercado e essas estratégias que a Larissa vai encarar ali no seu novo empreendimento são muito diferentes do que a gente utilizava há 20 anos atrás. Então, o que a Larissa precisa pensar? Em novos canais, ferramentas, plataformas e novas mídias. Essa relação com o consumidor, a forma como ela vai apresentar os seus produtos, os canais que ela vai escolher para se comunicar, se promover, serão bem diferentes das estratégias de marketing que a gente criava aí há 10, 20 anos atrás. Então, nosso objetivo aqui é ajudar a Larissa a encontrar a melhor forma de divulgar os seus produtos e começar o seu novo negócio. Então, como esse cenário de tantas mudanças, com tantas revoluções tecnológicas, novas mídias e formas de comunicação, podem ajudar esses novos negócios? O que mudou, facilitando ou dificultando a entrada desses novos empreendimentos no mercado? Para a gente começar a entender um pouco esse cenário, é importante entender uma grande questão que mudou a forma como o mercado funciona hoje, que é a plataformização da web. Então, hoje, a gente fala em plataformas. Quando eu penso em cenários digitais, quando eu penso em estratégias de marketing, novas formas de mercado, eu estou pensando em plataformas. O que acontece aqui? Como vocês podem ver na tela, existem os gigantes da internet, que são as megas plataformas, que a gente tem como Amazon e outros marketplaces, né? Sistemas muito grandes, são os gigantes da internet. Eles utilizam essas mega plataformas, esses sistemas já estruturados, com formas de funcionamento, de dados, de comunicação, para ajudar pequenas e médias empresas. Então, essas pequenas e médias empresas que não investem em seus próprios e-commerces, em seus próprios sistemas de venda, fazem uso dessas mega plataformas. Então, isso já muda a nossa atuação de mercado. Eu vou começar um negócio novo, a pergunta que eu vou fazer é onde eu vou vender isso? Eu vou ter a minha própria plataforma de venda? Eu vou criar o meu próprio sistema de venda? Ou eu vou utilizar um sistema que já vem pronto, com uma forma de funcionamento de uma empresa que tem uma grande expertise, uma grande ordem de produção ali, um sistema de funcionamento que pode me dar tudo isso pronto a partir de uma margem ou de alguma taxa. Então, essa é a dinâmica que a gente tem hoje quando se fala em plataforma. Eu tenho empresas muito grandes, com grandes tecnologias, grandes possibilidades de atuação, e aí médias e pequenas empresas que podem utilizar dessas ferramentas gigantes. Então, voltando aí no cenário da Larissa, como que ela pode, né, se fazer valer dessas plataformas sociais para vender os seus produtos? Pensando que ela está começando um negócio novo na área de cosméticos, como que ela pode fazer valer da força dessas plataformas? Como o novo cenário pode contribuir para o seu negócio? Então, esse cenário de plataforma que eu posso me cadastrar, que eu posso utilizar, né, essas novas dinâmicas de funcionamento do mercado, como pode contribuir para o lançamento de negócio da Larissa? Como ela pode utilizar as redes sociais para comunicar, vender, pesquisar e buscar novas possibilidades para a apresentação do seu produto? Como as redes sociais podem ser relevantes para suas estratégias de marketing?
Pensando nas vendas online, como as vendas online podem ser uma aliada quando eu penso nesse novo cenário digital? Será que a Larissa precisa de uma loja ou ela pode só vender online? Então, aqui, pensando nesse cenário de plataformização, dessas novas possibilidades, as novas mídias, a gente precisa ajudar a Larissa a começar esse negócio dela. Mas, entendendo um pouco mais e refletindo antes de começar a contextualizar o que está acontecendo com essas novas mídias, é importante a gente entender o seguinte. Como a Anne Helmut fala pra gente, a mudança do Facebook de rede social para plataformização foi um marco na transformação estrutural, que impactou não só a internet aberta, a web como um todo, como a gente já conhece, mas as comunicações de modo geral e a própria economia. Então, quando o Facebook, essa grande rede social que a gente conhece, mudou de rede social, né? Então, esse contexto de rede social, uma conexão de comunicação em que eu promovo relacionamento, para plataforma, então pensando em negócio, então ela não é mais uma rede social, ela é uma plataforma que hoje, né, engloba outros produtos, como o WhatsApp, o Instagram e outras dinâmicas de funcionamento que vão muito além de rede social, como formas de pagamento, de geração de dados de clientes. Então, quando ele faz essa mudança de rede social para plataforma, isso transformou estruturalmente o que a gente conhece de internet. Então, além de mudar a forma como a gente se relaciona, ele também transformou a forma como a gente se comunica e até a própria economia. Então, se antigamente existia um modelo de negócio, com a plataformização das coisas, a gente começa a pensar em um outro poder econômico, em uma outra forma de dinâmica desse mercado. Então, vamos entender um pouco mais sobre essa mudança. Bom, quando eu penso, né, em sistemas pautados pelo capital, o nosso sistema capitalista, o que a gente tem hoje, quando a gente pensa em plataforma, ele começa a migrar para um novo modelo baseado de plataforma. Então, se até hoje a gente conhece esse modelo baseado no capital, agora a gente começa a pensar nesse modelo baseado em poderes de plataforma, além das redes sociais. Então, não é mais um lugar para a gente se relacionar. Hoje, as redes sociais, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, o TikTok, são ferramentas que vão além das redes sociais, são plataformas. Então, eu saio desse lugar que é só de relacionamento e eu começo a pensar num modelo de negócio, que pode, né, que a gente olhava só a partir do capital e agora a gente olha a partir da plataforma. Então, essas grandes plataformas, elas são grandes estruturas de negócio. Elas conseguiram criar dentro desse ambiente digital uma estrutura inteira de negócio, onde eu tenho menores investimentos em infraestrutura física e logística e o meu foco fica nessa tecnologia, nesse conhecimento e nessas possibilidades de estratégias em plataformas online. Então, se antigamente eu precisava de uma grande loja, eu precisava de uma rede de loja física, hoje eu consigo fazer tudo isso dentro de uma plataforma digital. Então, isso muda a importância das coisas e a forma como a gente consome quando a gente compra e como as empresas valorizam a sua tecnologia e o seu capital. Então, quando eu penso em plataformas, eu estou mudando de um lugar que me exige muita estrutura física para um ambiente de plataforma online. O que isso muda para mim, ou para a Larissa, ou para qualquer pessoa que tem um negócio? Dentro desse negócio online em plataforma, eu vou prestar atenção no investimento, no alcance que isso tem, na disponibilidade, nos preços e custos e no estoque. Então, quando eu vou pensar o meu negócio online, nesse novo cenário de plataforma, eu tenho que pensar quanto eu tenho para investir, qual é o alcance que eu quero ter, qual é a disponibilidade do meu produto, qual é o meu preço e os meus custos e, principalmente, qual é o meu estoque. E dentro desse cenário de plataforma, olhar para esses conceitos é muito diferente de uma estrutura física, por exemplo. Então, qual é o tamanho do meu estoque? Qual é o tamanho do meu investimento? Qual é a diferença de uma loja física, que tem um alcance de uma cidade, ou no máximo de algumas cidades próximas, para uma plataforma que vende no mundo todo, né? Que o meu alcance é o mundo todo.
Qual é a minha disponibilidade, sendo que uma loja física eu tenho um horário de funcionamento das 8 às 6, ou em um shopping das 10 às 10, pensando em internet que eu tenho uma disponibilidade de 24 horas, que meu cliente pode fazer compra à meia-noite, às 6 da manhã, às 5 da manhã. Então, isso muda a disponibilidade do meu negócio também. Quais são os meus preços? Como eu vou concorrer com esse novo cenário digital? Então, eu tenho que olhar para todas essas questões nesse processo de mudança dessa estrutura física para as minhas plataformas online. Então, nesse conceito, e como a gente já falou em algumas aulas anteriores, o marketing ele sai desse modelo vertical para um modelo horizontal, em que as nossas palavras-chave são inclusão e sociabilidade. Então, nesse modelo de marketing mais horizontal, eu vou pensar em formas de comunicação que são mais inclusivas e sociais. Eu vou buscar relacionamento além da minha venda. Eu quero estar em um contato mais próximo, não hierárquico com o meu consumidor. Então, como nessa imagem, né, estamos todos conectados. Essa é a diferença do marketing que a gente faz agora nesse novo contexto digital. Então, esse é o marketing 4.0, que a gente já falou nas aulas anteriores também. É o marco dessas transformações tecnológicas, culturais, mercadológicas, que vão transformar as relações de produção e consumo. Então, nós caminhamos para uma direção em que essa cultura empresarial, essa minha inteligência empresarial, ela está muito mais preocupada com a inclusão e com uma comunicação mais horizontal. Eu quero ouvir o que o meu consumidor tem a dizer. Eu quero me comunicar com ele. O meu relacionamento vai muito além da venda de produtos. Então, dentro desse conceito, olha como muda, né? Você pensar em uma loja física e você ir para esse ambiente digital de plataformização e de utilização de estratégias de marketing digital. Então, voltando um pouquinho para a Larissa. O que vai acontecer, então, dentro desse cenário com a Larissa? Começando o seu negócio, uma pequena empreendedora na área de cosméticos, como que ela pode utilizar de tudo isso que a gente já conversou até aqui para criar bons produtos e estar próximas do seu consumidor? Bom, ela está começando uma empresa de cosmético, então eu preciso pensar na necessidade desses meus consumidores, o que eles querem consumir, o que eles desejam nesse momento. Eu posso, por exemplo, pensar nas necessidades dos consumidores mais novos, o que preocupa o consumidor mais novo nesse momento. Será que ele está preocupado com a origem desses produtos? Será que ele está preocupado com o processo de desenvolvimento? Ele quer saber onde esse produto é feito? Ele é vegano ou ele é alguém que defende, né, a não utilização de animais no desenvolvimento desse produto? Ele espera produtos que tenham uma consciência ambiental? Então, eu vou em busca desses valores, né, e entender quem é o meu consumidor para criar os meus produtos. Nesse caso, a Larissa pode optar, por exemplo, a criar os seus produtos cosméticos como veganos. Outra coisa importante que a Larissa vai olhar é como eu vou atrair esse meu consumidor, o que chama a atenção dele. Eu preciso pensar na minha embalagem, na minha identidade visual. Como que eu vou me destacar de tantas outras empresas que também trabalham de cosméticos? Vai ser a forma divertida como eu vou me comunicar? Uma forma atrativa, única? Então, eu vou pensar nas minhas embalagens, na minha comunicação. Eu quero conhecer muito o meu consumidor. A Larissa está preocupada com esse consumidor, com o que ele necessita. Então, eu posso utilizar as redes sociais para entrar em contato com ele, para me relacionar com ele de uma forma mais próxima, para oferecer os meus produtos, para ouvi-lo e até ter sugestões de novos produtos. Então, as redes sociais passam a ser o principal canal de comunicação da Larissa. Então, pensando em tudo que a gente falou aqui, a partir desse olhar para o consumidor, para essas mudanças, a Larissa começa a desenhar as suas estratégias de marketing, criando ali, dentro do seu primeiro negócio de produto, cosméticos, uma linha vegana, com uma identidade visual atrativa e utilizando as redes sociais para criar bons relacionamentos com os seus consumidores. Nesse sentido, o que a Larissa utilizou para criar tudo isso, né? Ela volta a falar dos dados, como a gente já falou em aulas anteriores. Então, ela vai utilizar essas informações que o Facebook possibilita para ela, que o Google possibilita para ela, para criar esse perfil do consumidor e entender melhor o seu negócio.
Então, ela utiliza da Big Data, dessa geração de informação, de dados, para criar as suas estratégias de marketing digital. Também é importante que ela entenda, né, como eu vou organizar toda essa informação. Então, a gente fala dessa computação na nuvem, que é esse CRM ou Social CRM, em que eu vou conseguir organizar, primeiro, as informações do meu cliente, mas também organizar todo o meu estoque, né, ter uma lista de produtos, uma organização do que eu tenho disponível ou não, conseguir fazer um controle melhor do meu estoque. Então, se no Big Data eu utilizo todos esses dados para criar estratégias de marketing digital, eu vou fazer uma leitura para criar essas estratégias. Quando eu falo nessa computação da nuvem, eu estou pensando em outras ferramentas que vão me ajudar a gerir meu negócio com mais qualidade. Então, como fazer essa gestão do meu negócio com qualidade e organização. Então, dentro dessa computação de nuvem, que a gente chama, eu vou organizar os dados do meu CRM, eu vou ter todos os meus drives com arquivos, e-mails, o meu servidor do site. Então, vocês conseguem reconhecer a diferença da origem desses dados? Quando eu falo em Big Data, eu estou falando de dados que eu vou interpretar para pensar o relacionamento de consumidor. Quando eu falo dessa computação da nuvem, eu estou pensando em ferramentas que me ajudam a fazer a melhor gestão do meu negócio. Então, aqui entra o meu drive, meu e-mail, meu sistema de estoque, a hospedagem do meu site com o meu e-commerce, toda a organização do meu CRM. Então, eu tenho essas duas ferramentas que são essenciais, que estão me gerando informação a todo momento sobre o meu consumidor para pensar as minhas estratégias de marketing. Essas possibilidades são gigantescas e a Larissa pode utilizar essas plataformas para começar a vender os seus produtos. Então, se a gente pensar até aqui, tudo uma maravilha. Mas não é só vantagens que a gente tem quando pensa em plataformas. Então, eu trouxe para vocês também, para a gente refletir um pouquinho quais são as questões que aparecem quando a gente pensa nas desvantagens de utilizar essas plataformas quando você é um pequeno empreendedor ou uma média empresa que vai utilizar essa mega plataforma para apresentar o seu negócio. Primeiro, eu dependo muito dessas plataformas digitais e eu não tenho controle sobre elas. Então, ao não criar o meu próprio site, ao não criar a minha plataforma e utilizar essa informação que vem pronta das megas plataformas, eu dependo dela para executar o meu negócio. Então, se há uma falha, se ela sai do ar, se acontece algum problema, eu posso ter problemas com as minhas vendas. Pensando em mercado, essas grandes plataformas concentram o poder. Então, eu tenho poucas mega plataformas no mundo que organizam e concentram toda essa dinâmica de mercado. Então, isso também pode ser uma desvantagem, pois ela desequilibra ali o poder do mercado e concentra em apenas algumas pessoas que vão cada vez se desenvolver mais. Então, existe também esse problema, essa desvantagem quando a gente pensa nessa mega plataformização. Essas plataformas, justamente por ter esse controle e esse poder, elas podem trazer mudanças arbitrárias em termos de uso, em códigos de conduta, e o que elas permitem ou não permitem dentro da plataforma. Isso aconteceu com o Facebook recentemente, quando a gente pensa no WhatsApp, que ele mudou os seus termos de uso e a gente tem, se você quer utilizar essa ferramenta, você tem que aceitar. Então, tem essas questões que são desvantagens quando eu sou um usuário dessa plataforma. Essa plataforma não é minha. Outra questão também é a complexidade de informação. Por mais que elas trabalhem com termos e sistemas amigáveis, né, que pensam na usabilidade do usuário, eu posso ter uma dinâmica de funcionamento, uma integração com outros dispositivos diferente. Então, eu preciso me adaptar a elas, eu preciso aprender com elas, não é o contrário. Então, não é só vantagem, nós também temos essas desvantagens quando a gente pensa na plataformização. Mas ela é uma ferramenta importante que nos ajuda aí nesse começo de negócio. E aí, pensando nessas plataformas, nessas possibilidades de negócio, no exemplo da Larissa que está acompanhando a gente aqui na aula, surge uma outra questão importante que a gente precisa discutir, que são as startups. Então, o termo startup enxuta ou Lean Startup
são metodologias que vão ajudar nós começando aí um negócio, né? Então, esse desafio de abrir ou expandir o seu negócio, essas startups enxutas nos ajudam a organizar tudo isso e transformar isso num negócio rentável. O termo startup vem como definição essa instituição projetada para criar produtos e serviços sobre condições incertas. Ou seja, eu tenho uma ideia de produto, eu tenho uma ideia da necessidade do consumidor, mas eu não sei ainda se isso dá certo ou não, quais são os custos que eu preciso, o que é necessário para tirar esse projeto do papel. Então, como no caso da Larissa, que está começando um negócio, que ela está querendo ver qual é produto rentável ou não, ela quer trabalhar com cosmético, mas ela ainda não sabe exatamente qual produto utilizar, esse mecanismo de startup, né, essa metodologia de startup me ajuda a organizar melhor esse possível negócio em uma condição ainda incerta, que eu não sei se ele vai funcionar, não, e testar ele no mercado. Então, dentro desse sistema de plataforma, eu posso testar esses novos produtos. Por isso que a gente vai falar um pouquinho sobre a startup. Bom, quais são os 3 pilares da startup enxuta? O primeiro, ela sempre vai utilizar um modelo Canva como base do seu negócio. Depois que eu criei o meu Canva de negócios, que eu sei exatamente tudo que eu preciso de parceiros, de custos, eu vou testar esse modelo no mercado, no que a gente chama de MVP. O que é isso? Um mínimo produto viável. Eu vou escolher um produto, vou levar ele para o mercado e vou testar para ver se ele é viável ou não. E aí, a partir disso, que eu fiz esse teste, eu começo o meu desenvolvimento ágil, que é fazer esse produto acontecer. Mas primeiro eu preciso do meu modelo de negócio, ter um produto para testar e depois começar esse processo de desenvolvimento. Então vamos entender cada um desses 3 pilares. Isso aqui que vocês estão vendo na tela é o Canva. Então, começar um negócio, você começa pelo Canva. Quais são as etapas do Canva? Então, a gente começa ali na proposta de valor. O que é proposta de valor? É o que eu ofereço para esse consumidor. Qual é o meu valor? Qual é a minha proposta? Então, no centro do Canva, eu vou escrever qual é a proposta de valor da minha empresa, do meu produto, o que ela oferece de diferente, de especial para esse consumidor. Depois, eu vou pensar nas minhas parcerias-chave. Quais são as empresas ou pessoas que eu preciso ter próximo para conseguir fazer o meu negócio acontecer? Quais são as parcerias viáveis, né, as principais parcerias que eu preciso para fazer o meu negócio acontecer? Com isso definido, eu vou pensar quais são as minhas atividades, o que eu vou oferecer, que tipo de serviço eu vou prestar, que tipo de negócio eu vou ter, que tipo de produto eu vou ter. Eu vou listar aqui quais são as principais atividades da minha empresa. Embaixo, eu vou definir quais são os meus recursos principais. Então, o que eu preciso, quais são os recursos que eu preciso ter para fazer a minha empresa acontecer. E aí, com isso definido, eu vou para o meu lado direito para olhar, primeiro, qual é o relacionamento que eu quero ter com o meu consumidor. Como vocês podem ver na imagem, ele cria uma ponte, né? Então, de levar tudo que é minha proposta de valor, o meu negócio, os meus serviços para o consumidor. Então, quando eu falo em relacionamento, que tipo de relacionamento eu quero ter com o consumidor? Um relacionamento amigável, um relacionamento próximo. Eu vou definir qual é o tom, como vai funcionar essa relação com o meu consumidor. Embaixo, eu vou pensar nos meus canais. Canais de comunicação, canais de distribuição, onde eu vou vender o meu produto. E então, eu fecho essa parte do Canvas definindo quem são os meus segmentos de clientes. Que tipo de cliente eu vou atender? Como no caso da Larissa, né? Então, pessoas jovens que buscam produtos veganos, que estão preocupados com o meio ambiente, com a sustentabilidade. Isso é um segmento de cliente. E embaixo, no meu Canvas, eu vou pensar na minha estrutura de custo. Então, quais são os custos totais, né? Todos os custos que eu tenho listado para fazer esse negócio acontecer. E depois, quais são os recursos, como eu vou transformar isso em receita. Vai ser uma venda de produto, vai ser um serviço? Que tipo de negócio, né? Quais são as receitas, as fontes de receita desse meu negócio? Então, eu vou preenchendo cada uma dessas etapas do Canva antes de ir para a segunda parte da minha startup.
Na segunda parte da minha startup, eu vou lançar um produto. Eu vou testar esse produto para ver se ele tem o mínimo necessário para ser viável no mercado, o que a gente chama de MVP. Então, eu vou testar a receptividade desse produto, como meu consumidor recebe esse produto, como ele performa no mercado, se o consumidor entende a proposta, se ele ficou satisfeito, se a embalagem está boa, se a quantidade está suficiente. Então, eu vou testar a sua performance junto com o consumidor. Eu vou escolher um ou dois, os principais produtos da minha empresa, colocar ele no mercado e acompanhar o seu desenvolvimento. Sempre pensando que nesse modelo de startup, ele é experimental, tá? Então, aqui eu estou experimentando, eu estou testando para ver se esse produto tem o que é necessário para se consolidar no mercado. E aí, com essa reação à primeira fase do produto, eu vou determinar a sua viabilidade. Então, esse produto funcionou, esse produto precisa de adequação, esse produto não funcionou, ele precisa ser reinventado. Então, a partir desse pequeno lançamento, eu consigo entender mais sobre o meu negócio, sobre os meus produtos, fazer as adequações necessárias para ir para a terceira fase dessa startup, que é a produção do produto. Produto testado, produto ajustado, eu vou começar o seu desenvolvimento. E a prioridade dessa etapa é a produção. Então, eu vou buscar formas alternativas que não tenham grandes impactos financeiros. Por exemplo, se o diferencial do meu produto é o seu conteúdo, no caso da Larissa, um produto vegano, um produto com uma identidade visual legal, que tem preocupações sustentáveis, eu preciso sugerir eu tenho que dar o valor para esse produto, mas minimizar ao máximo o impacto financeiro. Então, talvez nesse momento, eu não consiga investir em uma embalagem incrível, porque o meu foco está no conteúdo do produto. Então, como a embalagem incrível poderia impactar muito o meu financeiro, eu vou buscar formas alternativas nesse momento para colocar o meu produto no mercado e com o tempo, com o retorno disso, eu vou aprimorando os outros processos. Então, quando a gente pensa em desenvolvimento ágil, eu estou pensando em testar esse mercado com um investimento suficiente para dar o passo seguinte. Então, é sempre positivo a minha relação com o financeiro. Então, eu vou lançar esse produto, vou fazer os investimentos necessários, mas eu tenho em caixa dinheiro suficiente para dar o próximo passo. Então, eu vou caminhando nesse sentido, testando esse produto, desenvolvendo esse produto e, a partir daí, com o seu crescimento, eu vou adequando as outras etapas. Então, pensar em desenvolvimento ágil é fazer esses três pilares da startup, Então, primeiro eu faço meu Canva, depois eu vou pensar em quais produtos eu vou lançar, levar ele para o mercado para testar, e nesse desenvolvimento ágil, eu começo a minha distribuição, mas tendo o mínimo de impacto financeiro possível. Nesse sentido, pensando nessas mudanças culturais, tecnológicas, sociais que a gente passou nos últimos anos, vamos pensar nas empresas que você mais consome. Como elas se adaptaram a essas mudanças? Quais empresas que você conhece, de tudo que a gente falou aqui, desse novo cenário de startup, de novas possibilidades de plataforma, como essas empresas que você já está acostumada a consumir, a comprar, a interagir, elas se adaptaram a essas mudanças do digital? Quantas delas já estão nessas plataformas, já vendem nessas plataformas, ou criaram novos produtos seguindo esse modelo de startup? Outra pergunta legal para a gente refletir: o que mudou durante a pandemia de Covid-19? Então, nesse contexto, quais empresas você conhecia que não vendiam online, que passaram a vender online, que reformularam o seu site, ou levaram o seu produto para plataformas além do site, como a Amazon, Mercado Livre, elas ampliaram os seus processos de venda? Então, olha como o nosso cenário do marketing, o nosso cenário da tecnologia está se transformando e migrando para essas novas possibilidades. Então, agora, eu quero que vocês coloquem isso em prática. Vamos começar? Então, eu quero que você pense em uma grande empresa varejista de bebidas destiladas que está enfrentando uma crise por causa da baixa circulação de pessoas na cidade, por causa da pandemia.
Então, pela pandemia, por diferentes razões, ela enfrenta aí uma baixa circulação de pessoas, tem poucas pessoas entrando na sua loja e ela não consegue vender essas bebidas destiladas. Ela está com um problema na hora de concluir essas vendas. Então, a gente vai utilizar o Canva para pensar na melhor forma de transformar esse negócio. Então, essa empresa está perdendo clientes, está tendo dificuldades em seguir no mercado, porque ela não consegue explorar esses canais digitais. Ela não consegue utilizar essas plataformas, utilizar as mídias sociais ao seu favor. Ela tem uma loja física e aí, com essa baixa circulação de pessoas, ela não consegue mais levar esse consumidor até a loja. Então, você, como profissional de marketing, utilizando o Canva como sua ferramenta para um lançamento de uma startup enxuta, o que você propõe para esse empreendedor? Para essa empresa, né, essa empresa de bebidas. Será possível encontrar alternativas nesse mercado que é tão complexo? Como que eu posso resolver esse problema dessa empresa? Como eu posso utilizar esses ambientes digitais, essas plataformas ao favor dele, buscando novas formas de comunicação e venda com esse consumidor que não está circulando na rua, mas ele está em casa. Então, você vai utilizar o Canvas para preencher isso. Então, pegue o seu modelo de Canvas, pense nesse cliente e comece agora o seu exercício de pensar em um modelo de startup enxuta para esse cliente. Vamos praticar?